E eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, após a gente ler esse texto, que é: onde está Jesus na sua vida? Acredito que aqui eu esteja falando para todas as pessoas que já seguem ao Senhor Jesus, que são convertidos. E a partir desse texto de Maria Madalena, nós vamos ter algumas mais lições, alguns aprendizados, que eu quero trazer uma reflexão para todos nós, aonde que está Jesus na nossa vida, no nosso caminhar. Quando a gente olha para a nossa vida, para tudo que a gente faz, aonde está Jesus ali? Vamos ler o texto santo. João, capítulo 20, do verso 11 em diante. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor embora, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhe o que ele lhe dissera. Tem um amigo meu, seminarista, Rodrigo, que ele virou, eu comentando com ele sobre o texto que eu ia pregar, ele falou assim: você é ousado, você vai pregar sobre o texto em que fala Maria Madalena para o pastor Walter, você é muito ousado. Confesso aos irmãos que a ousadia é uma das minhas características principais. Não costumo tremer muito nas coisas que penso em fazer. Mas o que Maria Madalena pode nos ensinar nessa caminhada, a ponto de nos trazer uma reflexão de onde está Jesus na nossa vida? Maria Madalena, aquela que, se a gente fosse entrevistar muitas pessoas na rua, eu diria que Maria Madalena é aquela, a prostituta. E isso não está nos evangelhos. Quando a gente abre a Bíblia, a gente não encontra nenhuma citação dizendo que Maria Madalena foi aquela prostituta. Mas no ano de 591, o Papa Gregório Magno chegou a uma conclusão de que a mulher que estava para ser apedrejada, ele lançou dizendo que esta era Maria Madalena. E a partir daí se estabeleceu que Maria Madalena era a prostituta. Só que não era. Mas essa mesma igreja que fala sobre Maria Madalena, e é importante a gente dizer por que desse nome, porque o próprio Senhor Jesus chama somente ela de Maria. E por que Maria Madalena? Porque ela era de Magdala, da cidade de Magdala, né? E que em hebraico era Migdal, se não me engano. É uma cidade portuária que fica nas margens do Mar da Galileia, e que algumas escavações até já descobriram resquícios dessa cidade, inclusive a Torre de Magdala. Mas essa mesma igreja católica que destruiu a imagem de Madalena, no segundo concílio do Vaticano, no ano de 62 a 65, 1962 a 1965, disse que ela não era mais essa prostituta. Ela deixou de ser rotulada. Anos atrás, o Papa Francisco, no ano de 2016, fez questão de enfatizar, dizer que Maria Madalena era a primeira apóstola, a apóstola dos apóstolos. Vamos refletir então sobre isso.
Por que que Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos? Foi só uma provocação, essa pergunta eu deixo para o pastor Walter responder quando ele for pregar aqui para vocês um dia, que com certeza tem mais gabarito do que eu para abordar sobre Maria Madalena. Mas ler esse texto, ler essa passagem do capítulo 20, no capítulo 20 é interessante porque toda a narrativa da ressurreição se dá nesse capítulo 20. Porque começa com Maria Madalena chegando de madrugada ainda ao sepulcro, e é interessante porque os outros evangelhos vão narrar de forma diferente, mas vamos focar conforme João nos narra aqui. Maria Madalena chega ainda de madrugada no sepulcro para poder ungir o corpo morto do seu Senhor. Se depara com o sepulcro aberto e vai correndo falar com os discípulos, com os apóstolos. Chega lá, fala com Pedro e João saem. É interessante que João não narra aqui que é ele. Ele diz que o mais jovem foi correndo à frente, chegou até o sepulcro. Pedro, por ser mais velho, com certeza chegou depois. Eu que já tenho meus cabelos brancos, quando a gente vai competir de correr com alguém mais jovem, a gente sabe que a gente fica para trás mesmo. Mas João, ao chegar à porta do sepulcro, não entrou, porque ele respeitava essa hierarquia, respeitava essa questão de ter Pedro, que era o mais velho, que era o de maior galardão ali junto aos seus discípulos. Só que Pedro foi Pedro já chegou entrando. E quando Pedro entrou e se deparou com o sepulcro vazio, ele entendeu. A palavra do Senhor nos diz que ele entendeu. Ele entendeu, diz assim, bem como, Simão Pedro, que vinha atrás, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ela estava dobrada à parte, separada as faixas de linho. Depois outro discípulo também chegou, entrou, ele viu e creu. Então, para Pedro, para João, ele quando viu o sepulcro vazio, ele sabia o que tinha acontecido. Não havia mais dúvida. Ele viu e creu. E ele creu em quê? Que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E aí a Bíblia continua, que no versículo 10, e aí é importante a gente marcar isso aqui, após eles verem e crerem, no versículo 10, ele vira e fala assim: os discípulos voltaram para casa, porque não havia mais nada para fazer ali naquele sepulcro. Os discípulos voltaram para casa. Mas aí ele continua, no texto que nós lemos, Maria ficou à entrada do sepulcro. E a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, que a gente vai aprender com Maria Madalena sobre aonde está Jesus na nossa vida, é que nós precisamos aprender a observar os sinais que o Senhor nos dá. No versículo 11 ela fala: Maria ficou à entrada do sepulcro, enquanto chorava, curvou-se, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, onde estivera o corpo do Senhor Jesus. Meus irmãos, às vezes a gente está imerso num sofrimento tão grande que a gente se cega. É o Senhor nos dando sinais da sua presença, da sua ressurreição, da sua presença na nossa vida, e a gente está imerso, a gente fica alimentando esse sofrimento, essa dor, essa angústia, sem observar que a graça já está disponível ali presente à nossa frente. A gente fica cego por essa dor e fica nutrindo essa dor numa alimentação como se isso nos desse algum prazer. Vocês imaginam, Maria Madalena estava ali diante de 2 anjos. Em qualquer outra situação que estivéssemos na presença de um anjo, que Maria estivesse na presença de um anjo, algo supremo, algo sublime, nós estaríamos em êxtase, mas Maria Madalena não. Maria Madalena estava imersa no seu sofrimento,
ela não entendeu nada, ela perguntou quem é que tinha levado o seu Senhor. E é interessante a gente chamar a atenção dessa postura dos dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Isso me lembra a passagem de Êxodo, da tampa da Arca da Aliança, a tampa da propiciação dos nossos pecados. Um à cabeça, um aos pés, porque o Senhor Jesus é a própria propiciação, eram os anjos dizendo que ali havia estado o Rei, o Senhor, o próprio Deus. Nós precisamos aprender a observar os sinais que o Senhor nos dá de sua presença. Não podemos ficar dentro de nós ruminando e alimentando essa dor como se isso fosse fonte vital para nós. Quando a gente aprende com isso, a observar os sinais, nós somos capazes de responder onde está Jesus na nossa vida. Jesus está em nossa vida num amigo, num pastor, na nossa esposa, no nosso marido, nos nossos filhos. Eu falo para vocês que uma das pessoas que mais me aproxima do Senhor Jesus é a minha filha Eduarda. Eduarda, quando tinha uns 2 aninhos, a gente toda noite tem o costume de orar juntos. Então, Eduarda demorou para falar fluidamente, então com uns 2 anos e meio mais ou menos, a gente foi orar, Eduarda ora primeiro, depois o papai ora. Eduarda orando, orou: Papai do céu, eu te amo, em nome de Jesus, amém. Eu, em seguida, orei, e aí Eduarda virou assim para mim: Papai, eu posso falar que eu amo Jesus? Eu falei assim: claro, filha, que você pode falar que você ama Jesus. Se você ama Jesus de verdade, você pode falar que ama Jesus. Aí ela virou e foi cruel, inapelável: e por que você não fala que ama Jesus? Então, nós temos que aprender a observar os sinais que o Senhor Jesus nos dá, da sua presença, porque aí sim nós vamos ser capazes de responder onde está Jesus na nossa vida. Uma outra coisa que nós temos que aprender, e aí nós vamos seguindo no versículo 13, nós temos que aprender a superar as nossas dores e as nossas dificuldades. No versículo 13, eles continuam: e eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela fala, levaram embora o meu senhor, não sei onde puseram. Nisso ela voltou-se e viu Jesus em pé, que fez a mesma pergunta: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Agora você veja, os anjos, o próprio Senhor Jesus, que ela não reconheceu, estavam dizendo: por que você ainda está chorando? Supera! Não há motivo, você está com os olhos cegos, só se preocupa em chorar, e às vezes a gente fica nesse lamento que a gente não supera, a gente não passa. O problema já acabou, a tempestade já passou, Jesus já está conosco no barco, mas a gente quer ficar lutando contra o mar. Temos que aprender a superar, porque isso é muito importante, isso foi algo que fala bastante comigo, porque às vezes a gente fica querendo vitórias aqui. E isso a gente ouve muito, né? Hoje o evangelho é pregado assim, muito barato. A gente fica querendo ver a graça do Senhor manifestada em bens, em posses, em calmaria, em saúde. Se temos, glória a Deus. Mas se não temos, glória a Deus também. Porque o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, e por Ele ter ressuscitado, nós temos a vida eterna. A nossa vida é o porvir, não é aqui. Se desfrutamos de uma vida abastada, bênção de Deus. Mas se não desfrutamos, se passamos por algumas dificuldades, demos graças ao Senhor e procuremos nos aproximar dEle para entender o porquê que passamos por determinadas coisas. Porque eu tenho certeza que todos nós, se queremos ver a graça de Deus, não olhamos para frente,
Vocês querem ver a graça de Deus na vida de vocês? Olhem para trás. Eu costumo falar isso em casa. Todas as vezes que eu quero ver a graça de Deus manifestada na minha vida, eu olho para trás. Várias e várias vezes, ao longo desses meus 43 anos de vida, eu estive no chão, achando que não ia conseguir superar, achando que tudo tinha acabado, que não tinha mais força para prosseguir. E então, aquela mão de misericórdia, de amor, de graça se estende, às vezes não de uma forma miraculosa, não como uma sarça ardente, como apareceu para Moisés, não como uma visão, como apareceu para Abraão, nem como uma brisa, como foi para Elias. Às vezes é um irmão, com uma palavra de exortação, de consolo, de amor, ou às vezes até sozinho, quando a gente se debruça sobre a palavra, e às vezes a gente tem aquele choro copioso, onde a gente se quebranta na presença do Senhor. Então nós precisamos aprender a superar as nossas dificuldades, aprender a superar as nossas dores, porque às vezes as dores já passaram, os motivos que nos causam dor já sumiram, mas a gente continua imerso. Como vamos poder dizer onde está Jesus na nossa vida, se as pessoas que nos olham, e aí o Billy Graham, um grande pastor, ele costumava dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, se nós estamos imersos em sofrimento, imersos na nossa dor, imersos na nossa angústia, e as pessoas que nos olham só nos veem murmurando, reclamando, dizendo que Deus não nos ama, por que que estamos passando por isso de uma forma infantil? Onde está Jesus na nossa vida? Se a gente não aprende a superar, se o próprio Senhor Jesus falou para Maria Madalena, mulher, por que está chorando? Quantas e quantas vezes na nossa vida, o Deus vivo que habita dentro de nós nos faz essa pergunta: por que você está chorando? Eu estou contigo. Onde está Jesus na nossa vida? A gente tem que aprender a observar os sinais. Temos que aprender a superar as nossas dores e as nossas angústias. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. É incrível, as pessoas que são mais próximas a mim sabem que eu gosto muito de conversar com Deus quando estou dirigindo. Quem tem filho pequeno sabe que casa com criança pequena não é uma casa silenciosa. Não é uma casa que você consegue se concentrar. Em tempos de pandemia, então, de trabalho remoto, é mais complicado ainda. Confesso aos irmãos que foi muito complicado cursar o seminário em casa. Tinha que entrar na porta, trancar a porta, implorar para a filha: filha, por favor, agora o papai precisa estudar, precisa ler, porque cada frase é uma interrupção. Então, o meu momento do carro é aquele momento que eu faço do devocional, da oração, do diálogo com o Senhor Jesus. E o mais interessante, ao longo dessa caminhada, eu aprendi que Cristo responde às nossas orações, audivelmente. O que nós não fazemos é fazer as perguntas que deveríamos, em colocar diante dele as nossas questões. Então, quando a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos dialogar com o Senhor. Precisamos entender que é o Senhor falando conosco e não agir como Maria Madalena agiu. Vejam, eu imagino nesse momento, depois de Maria Madalena não ter
visto que era o Senhor Jesus, achando que era um jardineiro. Eu imagino, e aí são vários questionamentos de por que Maria Madalena não o reconheceu. Porque os discípulos também não reconheceram na praia. O próprio João 21. Não reconheceu na praia. O reconheceram depois que ele fez a grande pesca. Não o reconheceram no caminho de Emaús. Eu não vou especular o porquê de não o reconheceram. Tem várias linhas que vão definir sobre isso. Eu acredito que Maria Madalena não o reconheceu porque ela estava imersa no seu sofrimento. Chorando, 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 chorando. Então, o Senhor Jesus, eu fico imaginando aquela voz virando e falando para ela tão somente, Maria. E de repente, toda aquela dor, toda aquela angústia some. E todo aquele sofrimento cessa, porque ela sabia de quem era aquela voz. Ela sabia que aquela voz era do seu Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir essa voz, porque essa voz, todos os dias, fala dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, habita dentro de vocês. Todos os dias falam conosco. E Maria Madalena, naquele momento, quando ela ouviu aquela voz, ela se jogou aos pés do Senhor e gritou em aramaico. Eu imagino ela gritando, Rabone! E me permita uma pausa para falar desse Rabone. A gente vê na Bíblia várias vezes Jesus sendo chamado de Rabi. Rabi, Rabi, que é mestre. E o próprio João, quando fala aqui, né, que exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. Na Bíblia só tem mais uma outra passagem onde aparece esse mesmo texto em grego lá, Rabone. É em Marcos. Marcos 10:51, a cura do cego Bartimeu. Ele também chama Jesus de Rabone. E por que Rabone? Rabone não é só mestre. Quando eles exclamavam isso, Rabone, eles estavam reconhecendo a grandeza de que Cristo era o próprio Deus, era o mestre divino. Então você imagina Maria instantaneamente sendo curada da sua angústia, porque ela ouviu a voz de Cristo. Ela ouviu a voz do seu Senhor. Rabone. E é interessante porque o Senhor, Ele nos conhece. Ele nos chama pelo nosso nome. O Salmo 139 é um salmo lindíssimo. Ele fala assim, todos com certeza conhecem. Com certeza conhecem. Ele começa assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me dei, quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Antes que a palavra me chegue à língua, Tu a conheces inteiramente. É esse Senhor que nos conhece. É esse Senhor que quer que nós nos coloquemos aos seus pés e busquemos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque aí nós vamos ser capazes de dizer onde está Jesus na nossa vida. Onde está Jesus na nossa vida, em tudo que nós fazemos? Essa foi uma das perguntas que eu fiz. Que eu me fiz. Por quê? Onde está Jesus nisso tudo? Em tudo que fazemos, onde está Jesus? Nessa pandemia? Onde está Jesus aqui agora? E continuando, a gente vai ter o último aprendizado com Maria, para a gente poder responder onde é que está Jesus. A gente tem que aprender a observar os sinais. Precisamos aprender a superar as nossas angústias e as nossas dores. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala conosco. Mas principalmente, no versículo 17,
nós precisamos aprender a ser filho. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Me lembrei de uma passagem que o Dom Helder Câmara, ele conta que ele ligou para um empresário, amigo dele, e virou e falou assim: arruma um emprego para o meu irmão, por favor. Aí o empresário, um pedido de Dom Helder Câmara, não se nega, arrumou um emprego para o irmão de Dom Helder Câmara. No momento que estava lá conversando com este irmão de Dom Helder Câmara, ele descobriu que não era irmão de Dom Helder Câmara. Ah, você é irmão do Dom Helder Câmara? Não, eu sou da paróquia dele e não sou irmão de sangue, sou da paróquia dele. Esse empresário ligou indignado para o Dom Helder Câmara: o senhor me falou que ele era seu irmão? Ele: sim, é meu irmão. Porque o sangue que lavou ele também me lavou, e em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, somos irmãos. Então, somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Mas o grande passo importante e que nós temos que lembrar é que este Pai é um Pai perfeito. Não é um Pai como nós somos. E às vezes a gente fica querendo tanto o cajado, conforme falar no Salmo 23, mas todos nós que somos pais aqui sabem que não só de abraço, de trazer para perto, a gente cria um filho. Filho, às vezes, também precisa de vara, precisa ser repreendido, precisa ser ensinado. Agora veja, é esse Deus que é nosso Pai. Essa semana eu estava conversando com um colega meu, e ele virou e falou uma coisa para mim que eu achei maravilhosa, que eu falei assim: é verdade. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, nos tempos de hoje, todos nós já estaríamos boiando num dilúvio. E é verdade. É por amor que Deus se fez homem e morreu por nós, porque Ele sabia que não havia outra forma de que nós fôssemos reconciliados, resgatados. É essa graça que é derramada sobre nós, por esse Pai perfeito, que nos ama, que nos ensina e que se entrega. E é onde está Jesus, e é ao pensar nessa entrega que eu quero finalizar trazendo essa reflexão com vocês. Onde está Jesus na nossa vida? Lá na Barão a gente está com os cultos estritamente online. E eu sou o rapaz do multimídia, aquele que coloca os cultos ao vivo, que vai lá, grava com o pastor, edita, prepara tudo, e fizemos várias coisas. Tivemos um evento com as crianças, Live com Jesus, que foram 12 horas de gravação, madrugadas sendo viradas, editando vídeos. Quem aqui trabalha com isso sabe que dá trabalho, equalizando áudios. Quando chegou no final desse ano, eu já pensando no que vinha pregar aqui, eu me fiz essa pergunta: onde está Jesus nisso tudo que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso tudo? Onde está Jesus? Tem algum sinal de que Jesus, por que eu estou fazendo isso? Isso está me causando angústia, isso está me causando dor. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que alguém me veja como alguém que trabalha bastante na obra do Senhor?
Eu quero que as pessoas pensem que eu sou alguém melhor. Onde está Jesus? Será que eu estou vivendo e servindo a um Jesus morto ainda, como Maria Madalena, que ainda não tinha enxergado o Senhor vivo e está ali, murmurando, fazendo as coisas sem alegria, vindo à igreja somente por um costume, acompanhando o culto na internet, porque eu preciso bater o meu cartão dominical na igreja? Onde é que está Jesus em tudo que nós fazemos? Onde está Jesus? Será que eu consigo ouvir a voz de Cristo nas coisas que eu faço? No dízimo que eu devolvo, porque não é nosso. Tenha certeza disso. Será que eu devolvo meu dízimo por medo? Medo do devorador? Ou é por amor? Esse amor que o próprio Deus se entregou por nós. Onde está Jesus? Se somos filhos, vamos agir como filhos. Obedecer ao Pai, seguir os seus preceitos e se entregar como Ele se entregou, por amor. Não por vaidade, não por luxúria, não porque os outros vão pensar de mim. Onde está Jesus nas nossas práticas diárias? Porque se Jesus só está aqui dentro, aos domingos, nós estamos querendo ungir um corpo morto do Senhor, e não o Senhor Jesus ressurreto, que vive e reina para sempre ao lado do Pai, que deve estar vivo dentro dos nossos corações. Porque se nós servimos e vivemos uma vida puramente institucional, nós estamos servindo a um Cristo morto e não vivo. Que testemunho que nós vamos dar se nós servimos a um Cristo morto? Quando as pessoas olham para nós, quando nós olhamos para nós, quando o Senhor Jesus olha para nós, Ele tem que ver um Cristo vivo dentro de nós. A ponto de onde quer que a gente chegue, nós sejamos luz e sal. Quando a gente entra, as trevas se dissipam, porque não somos nós que estamos entrando. É o próprio Cristo que habita dentro de nós. E não por mérito nosso, é por misericórdia e graça do Senhor. Porque nada que fazemos é bom. Se somos capazes de fazer algo bom, é por graça e misericórdia do Senhor. Então, para finalizar, e agora de verdade, no versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Vejam, nós precisamos aprender a enxergar os sinais de que o Senhor está vivo, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Precisamos superar as nossas dificuldades, as nossas angústias e as nossas dores, sabendo que este Senhor solucionou as nossas angústias e os nossos sofrimentos, como resolveu o sofrimento de Maria Madalena. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus na nossa vida, porque Ele fala conosco. Só precisamos nos colocar a seus pés e ouvir a sua voz. Um relacionamento verdadeiro de oração. E lembrem-se, oração é diálogo.
É eu falar e me calar. Nem sempre a gente gosta da resposta. Mas uma coisa tenha certeza, a resposta do Senhor é sempre melhor do que aquela que nós pensamos. E por fim, nós temos que aprender a ser filhos. E um bom filho, ele é obediente. Um bom filho é obediente e exerce a sua disciplina. Então, quando a gente parar para pensar, onde está Jesus na nossa vida? Onde está Jesus na nossa caminhada? Nós precisamos fazer o que Maria Madalena fez. Ela foi obediente ao Senhor e foi declarar: eu vi o Senhor. Este momento em que nós encontramos o Senhor tem que ser revivido todos os dias da nossa vida. E nós temos que sair pelo mundo proclamando: eu vi o Senhor. E tudo se fez novo. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nessa caminhada e que nós possamos responder que o lugar de Jesus é dentro de nós e fora de nós, aonde nós estivermos. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, Braga. Deus abençoe você. Eu abraço a Barão da Taquara, igreja querida, pastor Novaes. Eu agora, no fim do sermão do Braga, pensava assim: em que cenários eu vejo o Senhor? Em quais cenários? Você vai para casa com Maria Madalena, tendo as suas experiências. Guarde para você essa reflexão e tenha você as suas experiências com o Senhor, sabendo que nós temos algumas linhas mestras onde Ele se revela para nós. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus recompense você, Braga, a sua família, abençoe os nossos colegas de teologia do Seminário do Sul. Você é bem-vindo aqui em nossa igreja, sempre que desejar, e voltará outras vezes para nos abençoar. Amém, irmãos?